Bom dia a todos. Sejam sempre bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Vamos todos nós nessa manhã geladinha, né? Começando a entrar aí na época mais fria, mas vamos sendo iluminados aí por este sol, por toda essa energia que a casa prepara para nós. Estar aqui nas manhãs de domingo é sempre um banquete espiritual, porque os nossos amigos espirituais preparam esse ambiente para nos receber. Então, ao entrar nesta casa de oração, já vamos nos conectar, desligar os celulares. Aos poucos, vamos desligando das nossas preocupações, para que a gente possa, juntos, nessa sintonia, acessar ainda mais, né, os nossos campos intuitivos, que todos nós temos. Então, aqui a gente vai acessando, para que a gente vá alimentando boas energias, bons pensamentos, pois assim a gente escolhe iniciar a nossa semana. Então, hoje, vamos aos recados. Desliguem o celular, porque é importante a gente não ter outros barulhos que acabam tirando a nossa atenção aí. Temos hoje como prato do dia, que é uma forma da gente arrecadar os recursos, é o fricassê. Então, quem tiver interesse, no final tem lá de frango, carne seca. Às vezes um ou outro pode ter acabado ao longo do trabalho, mas passem lá e é uma forma de vocês ajudarem aí a casa. As cestas básicas, a gente está sempre em campanha, porque são duas casas. Além aqui das assistidas no Paz e Amor, nós temos também o Caspage em Guaianazes. E muitas vezes a gente precisa também direcionar recursos para a Casa de Guaianazes, certo? Então, vamos ao nosso trabalho. Hoje a gente tem, como é o primeiro trabalho do mês, a gente tem o livro do mês. E hoje, olha que título bonito, Jesus no Lar. O Francisco vai fazer por nós a palestra. Ele sempre se prepara com muito carinho, é um estudioso da doutrina espírita, então a gente sempre aprende muito com ele. E aí, no final, todos receberam o papelzinho para o sorteio? Ótimo. Então, no final, tem a possibilidade até de você ganhar o livro. Se não ganhar, se quiser adquirir o livro, passa na livraria e adquire o livro, porque a gente tem um desconto também no livro do mês. Ok? Então, vamos agora, todos juntos, e com a nossa equipe, fazer este evangelho. A leitura da mensagem é com a Gisele, do Evangelho a Luciane, prece inicial a Cleusa, as vibrações, o Rômulo e todos nós, né? E a prece final, o João Luiz. Que então possamos, nessa energia amorável, estarmos todos juntos na vibração e neste Evangelho. Bom dia a todos. E a mensagem de hoje é do periódico Reformador, outubro 1948, Jesus no Lar, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem, aperfeiçoado, ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz o trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18.
Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Item 10. Aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas a aquele que não soube a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Item 12. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre as que leem, quantas não o compreendem? Bom dia a todos. Agora, vamos nos acomodar no banco. Fechar os nossos olhos, se assim nos sentirmos confortável. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe nesse dia com seu Evangelho. Agradecer a Jesus todo o seu ensinamento, todas as suas lições que tanto edificam. Essas tais lições que nos acompanham dia a dia, vamos agradecer aos nossos mentores que estão aqui e pedir que ilumine nosso palestrante de hoje. Que assim seja. Muito bom dia. Satisfação grande estarmos aqui hoje para apresentar o livro do mês, como já foi antecipado, o Jesus no Lar, que é de autoria do espírito Neio Lúcio, uma psicografia do querido Chico Xavier, que no último dia 2 dessa semana, na quarta-feira, tivemos o transcurso do 115º aniversário da vinda de Chico aqui para a Terra, em sua última encarnação. A primeira edição desse livro, ela foi publicada em 1950. Ele tem 50 capítulos, nos exemplares que estão à venda aqui na nossa livraria, que consistem na 23ª impressão da 37ª edição, ele tem 156 páginas. Até o momento, só para vocês terem uma ideia, de acordo com informações da Federação Espírita, já foram publicados 567 mil exemplares desse livro. Então, nós dar um pouco da ideia da grandeza dessa obra. Antes de nós iniciarmos a nossa degustação, vamos conhecer um pouco os bastidores do recebimento do livro. Desculpa que o assessor aqui está me traindo aqui. Todos estão me ouvindo bem? A última fileira lá atrás estão ouvindo bem? Ok. Bom, vamos conhecer um pouquinho dos bastidores do recebimento e um pouco sobre o autor espiritual, o Neio Lúcio, que não é muito conhecido mesmo no meio espírita. Muitas obras psicografadas por Chico Xavier foram recebidas durante o período em que ele era funcionário do Ministério da Agricultura e trabalhava na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, onde ele cumpria uma rigorosa rotina de trabalho, dedicando-se à psicografia nos seus momentos de descanso, que eram muito poucos. A partir de 1935 até 1952, o Chico frequentava semanalmente os cultos semanais do Evangelho no Lar no grupo doméstico Arthur Joviano, na sede da Fazenda Modelo, realizado pela família do zootecnista Rômulo Joviano, que era o chefe da Fazenda Modelo. Aqui na tela nós temos uma fotografia do Chico, por volta dos 40 anos, e da família do Rômulo Joviano, o próprio Rômulo Joviano, sentado ao centro, com sua esposa Maria e sua filha Wanda Joviano, que anos mais tarde será responsável para fazer a edição e organizar a publicação de 3 grandes obras coletando mensagens de Arthur Joviano e de Neio Lúcio. Bom, Arthur Joviano, aí está ele na tela.
Arthur Joviano era o pai do Rômulo Joviano. E no século II da nossa era, ele envergou as vestes carnais de Quineio Lúcius, que foi uma figura ímpar. No romance, 50 anos depois, que é a continuação de Há 2000 anos, que certamente muitos aqui já leram, que também é de autoria do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Ele, nessa obra, ele tinha o nome Quineio Lúcius, no século II. E adotando, posteriormente, o nome de Neio Lúcius, simplificando o Quineio para Neio, ele é o autor espiritual do livro que nós apresentamos hoje, O Jesus no Lar. Na tela nós temos a capa da primeira edição, de 1950, que obtivemos junto à Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita de São Paulo, lá em Brasília, que tivemos recentemente a oportunidade de visitar. E aqui a fotografia do Arthur Joviano. Bem, durante essas reuniões do grupo familiar Arthur Joviano, tanto o Emmanuel quanto o próprio Arthur Joviano vinham dar notícias, iam comentar sobre o trabalho que o Chico Xavier fazia naquela ocasião, das muitas obras que estavam sendo recebidas naquela ocasião. Né? Tivemos a série, começamos as séries da Vida do Mundo Espiritual, do André Luiz, algumas obras do Humberto de Campos, o próprio trabalho do Arthur Joviano. Bem, agora vamos saber quem era esse Neio Lúcio, efetivamente. Emmanuel registra o perfil de Quineio Lúcius na obra 50 anos depois, no segundo capítulo da primeira parte. Sendo oportuno mencionar que o próprio Emmanuel é personagem desse livro nas vestes do escravo Serpestório, que era a reencarnação de Públio Lentulus, que era o personagem principal lá de Há 2000 anos, como já quem leu as obras deve lembrar. Vejam como o Emmanuel descreve o Quineio Lúcius. Dentre toda a multidão destacava-se o vulto do venerando Quineio Lúcius, aureolado pelos seus cabelos brancos, que as penosas experiências da vida haviam santificado. Uma atmosfera de amor e veneração fazia-se em torno de sua personalidade vibrante de cultura e generosidade, que 75 anos de lutas não conseguiram empanar. Quineio Lúcius soubera desprezar todas as posições de domínio, esquivando-se a todas as situações materiais de evidência, de modo a conservar o ascendente espiritual que lhe competia. No acervo dos seus serviços à coletividade, contavam-se as providências desenvolvidas pelo governo imperial a favor dos escravos que ensinavam as primeiras letras aos filhos dos seus senhores, além de muitas outras obras de benemerência social em prol dos mais pobres e dos mais humildes a quem a sorte não favorecera. Seu nome era respeitado não somente nos círculos aristocráticos do Palatino, onde frequentava a nobreza, mas também na Suburra, onde se acotovelavam as famílias anônimas e desventuradas. Quineio Lúcio era pai do personagem Elvídio Lúcio e avô de Célia, que era uma jovem que vivenciou as lições de Jesus de maneira profunda, sendo muito ligado ao avô. Quineio Lúcio desencarna no ano 133, aos 77 anos de idade. Séculos depois, nós vamos encontrá-lo nas vestes carnais de Jacques Duchesne Davenport, no romance Renúncia, também de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que certamente muitos aqui também devem ter visto, e que se desenrola no final do século XVII, começo do século XVIII. Envolve vários personagens que aparecem 50 anos depois. Dentre eles, a Célia, que era neta do Quineio Lúcio, que volta com a inesquecível Alcione. Certamente quem leu Renúncia não se esquece desse personagem fantástico de tanto amor. Bem, o mesmo espírito renasce em terras brasileiras no ano de 1862, lá em Barra Mansa, no Vale do Médio Paraíba, no Rio de Janeiro, recebendo o nome de Arthur Joviano. Em 1891, ele se casa com a dona Francisca Rocha, de quem teve 9 filhos, sendo Rômulo Joviano, aquele que era o dirigente da Fazenda Modelo, o seu filho primogênito. É um espírito que sempre fiel ao ideal do ensino e da educação. Ele foi responsável pela primeira reforma do ensino primário no estado de Minas Gerais, contribuindo ativamente para a formação
de uma nova diretriz de educação primária no início do século XX, com um programa de ensino no ano de 1906, que era um modelo que buscava combater o analfabetismo e ensinar o maior número possível de crianças a ler e a escrever. Professor de português da Escola Normal de Belo Horizonte, membro do Conselho Técnico de Instrução do Estado de Minas Gerais, ele foi autor de diversas obras didáticas utilizadas em escolas públicas e privadas. Transfere-se em 1918 para o Rio de Janeiro, aos 56 anos, onde prossegue atuando na área do ensino. Por ocasião de seu desencarne, ele ocupava o cargo de superintendente de instrução pública do então Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Semeador de luz na alma da infância e da mocidade. Assim sobre ele se refere Humberto de Campos, por ocasião do 10º aniversário do desencarne dele. Ele retorna ao mundo espiritual em 1934, exatamente no dia 14 de dezembro, com 72 anos de idade, no Rio de Janeiro. Nos anos que se seguiram, como Neio Lúcio, ele ditou diversas obras a Chico Xavier, 6 das quais fazem parte do acervo da FEB. São elas: A Mensagem do Pequeno Morto, de 1946, A Alvorada Cristã, de 1948, O Jesus no Lar, que é de 1950, A Vida Fala 1, A Vida Fala 2 e A Vida Fala 3, que são 3 livros contendo coletâneas de histórias com fundo moral, voltadas para o público infantil. Tem histórias interessantíssimas com títulos muito interessantes, como O Elogio da Abelha, O Burro de Carga, A Galinha Afetuosa, O Carneiro Revoltado. São histórias lindas para crianças, sempre com fundo moral voltado para a evangelização infantil. Destacamos também 3 livros contendo coletâneas de mensagens em diversos períodos diversos, todos os 3 organizados pela neta dele, a Wanda Morim Joviano, que já mostramos. O Sementeira de Luz, que traz mensagens recebidas entre 1935 e 1949, sempre Arthur Joviano ou Neio Lúcio, e psicografadas pelo Chico. O Sementeira de Paz, que com mensagens de entre 1946 e 1948, e o Colheita do Bem, que são mensagens recebidas entre 1949 e 1952, quando o grupo doméstico Arthur Joviano encerra as atividades em Pedro Leopoldo e vai para o Rio de Janeiro. E Chico permanece ainda em Pedro Leopoldo até 1959, quando se transfere para Uberaba. Em 21 de setembro de 1949, após ter sido concluída a recepção do Jesus no Lar, Arthur Joviano dita uma mensagem a Chico Xavier, onde ele revela a razão pela qual ele assinou as suas obras mediúnicas como Neio Lúcio e não como Arthur Joviano. Vamos observar a humildade do nobre educador. Ele diz: Meus caros filhos, que Deus abençoe a vocês, concedendo-nos muita paz. Rendo graças ao Senhor por haver terminado tranquilamente o novo esforço, muito particularmente destinado aos nossos núcleos familiares e estudos evangélicos, como nós vamos ver. Jesus no Lar foca o estudo do Evangelho. Sinto-me sinceramente satisfeito e agradeço feliz a colaboração e o apoio que vocês me proporcionaram. Por mais de 10 anos, observei a atitude dos nossos, a fim de verificar se o professor Joviano poderia seguir adiante com o desejado desassombro na luta, mas depois de 2 lustros, ou seja, de 10 anos, de meditação e esforço mútuo, concluí que o professor mineiro não devia sobreviver, pelo menos por enquanto, nos ciclos da mente infanto-juvenil de nosso pátrio lar. Mas Neio Lúcio poderia disputar essa posição de cooperador e, com a graça de Jesus, alcancei o meu objetivo. Bem, meus amigos, após essa introdução em que apresentamos como foi o recebimento dessa obra, essa linda obra, vamos agora passar a nossa degustação, como eu costumo dizer. O tema central do livro são os ensinamentos do Mestre Jesus. Para tanto, o Espírito Neio Lúcio seleciona 50 passagens retratando lições do Cristo junto a seus apóstolos, amigos e familiares, em reuniões na casa de Simão Pedro, transmitir ensinamento de elevado valor moral, construindo, portanto, o registro dos primeiros cultos do Evangelho no lar.
como era isso? Partindo sempre de uma questão levantada por alguns dos apóstolos, ou alguns familiares dos apóstolos, ou por ele mesmo apresentada, ele desenvolvia diversas questões de cunho moral, com exemplos e pequenas histórias alegóricas de simples entendimento, trazendo ensinamentos que possibilitam um aprendizado evolutivo e conduzem ao reino de Deus. Vale ressaltar que, apesar do Mestre Jesus tratar de temas que lhe foram apresentados há 20 séculos, e este livro ter sido recebido há mais de 75 anos, os ensinamentos contidos no livro são extremamente atuais. Não só os temas trazidos, como a mensagem do Mestre. Selecionamos 5 passagens para a nossa degustação. Logo no primeiro capítulo, que se intitula O Culto Cristão no Lar, o Mestre destaca a importância do lar diante do mundo e a necessidade de nele instalar a sementeira da felicidade e da paz na conversação. E nosso pensamento, ressaltando que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Ele vai rebater muitas vezes ao longo do livro a importância da harmonia no lar. E nós escolhemos aqui algumas passagens ligadas justamente a essa harmonia no lar. Ele enfatiza que a paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. E que se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Entre as pessoas de fora, entre aqueles que não se conhecem. Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, que é aquele que está ao nosso lado dentro de nossa casa, associado à nossa luta de cada dia, como nós vamos respeitar o Pai Eterno que nos parece tão distante? Bem, Jesus, ao encerrar a preleção, ele convida os familiares do apóstolo Simão Pedro à palestra edificante, à meditação elevada e desenrola os escritos da sabedoria e abre na terra o primeiro culto cristão no lar. Aqui eu abro um parênteses, família. Muitos aqui já devem ter ouvido falar, certamente ninguém nunca pensou isso aqui, de ter nascido na família errada. Duvido que alguém tenha pensado isso, né? Nasci na família errada, tem aquele parente difícil, né, que parece que não é filho. Meus amigos, a família é construída lá na espiritualidade, uma programação muito cuidadosa, e nós estamos sempre na família certa, no lugar certo, no momento certo. Nunca nos esqueçamos disso. Seja a casa muito humilde, seja um palacete num bairro luxuoso, ou seja de uma família real, de um príncipe, ou seja lá o que for, de um magnata. Bem, Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Esse é o questionamento da sogra de Simão Pedro, que abre o 2º capítulo, e que se chama Escola de Almas. É assim que o Mestre nos diz o que é o lar. O templo da sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade, enfatizando que o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, o forno reparador, e que nos prepara, e que aquilo que nos parece ser uma aflição ou sofrimento dentro do lar, é na realidade um recurso espiritual que todos nós temos. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, no lar, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são as nossas, observando os defeitos dos outros e suportando-os, é que aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Destacamos ali na tela. Somente no lar aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Em todas as ocasiões, desculpe-me, vamos para o capítulo seguinte, que se chama Instrumentos da Perfeição. Aproveitando problemas familiares levantados por Simão Pedro, o Mestre traz importantes ensinamentos sobre conflitos com a parentela, mais uma vez, sempre a questão dentro do nosso lar, indicando que as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos.
quando falhamos no aproveitamento que constitui elementos de nossa sabedoria, é quase impossível triunfar com o recurso dos outros. Porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar a solução. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio dos quais o céu se manifesta em nossa alma. E em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos, difíceis ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Por quê? Se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. E mestre conclui que se não ajudamos a necessidade de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Bem, no capítulo 30, intitulado A Regra de Ajudar, aproveitando uma dúvida de de João, que são os grandes parceiros desse trabalho, embora, como disse, praticamente todos os apóstolos aparecem no livro, João pergunta, qual seria a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes? E aí o mestre nos relembra que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. E que, em razão disso, devemos aprender a cortesia fraternal para com todos, não apenas aqueles que estão ali pertinho da gente. E, principalmente, ele alerta ainda que a tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade necessitada de bom ânimo. E nos exorta a deixar que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem nosso coração em favor do círculo de luta em que vivemos, pois o amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Que façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não somente hoje, mas sempre. Ele conclui que a bondade é o nosso recurso de toda hora, que todos nós podemos dar, porque não depende de recursos materiais, depende do nosso amor, sobretudo, e da nossa vontade de querer auxiliar ao próximo. Por fim, destacamos o capítulo 45, que se chama Imperativo da Ação, quando o mestre traz elucidações ao questionamento de 9 de seus 12 apóstolos sobre as necessidades de preparação para o reino de vida. A dúvida era, o que eu devo fazer para melhor servir ao Pai? Eu devo ficar rezando o tempo inteiro, me isolar desse mundo cheio de problemas, de imperfeições, como muitas crianças fazem? Se trancam em monastérios, em locais ermos para rezar para a humanidade, longe do mundo. E o mestre esclarece que se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão não foge ao faminto, se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, o que é tudo incoerente, não é? Onde encontraremos proveito no trabalho que nos propomos? Reitera que o reino divino guarda o imperativo da ação, por ordem fundamental, e não da inércia, do isolamento. Concita-nos a seguir para adiante e que propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras e das nossas obras, que mostramos com as nossas próprias vidas. E ele conclui, amar servindo é venerar o Pai, acima de todas as coisas, e servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos, pautar-se por essas normas no nosso movimento de redenção, é praticar toda a lei. Que significa, na prática, o maior mandamento de Jesus, não é mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Meus amigos, o livro do mês, Jesus no Lar, a par do seu riquíssimo conteúdo, ele nos relembra a importância do culto do Evangelho no lar. Emmanuel ressalta, no prefácio do livro, que quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Divino Mestre. E, de fato, quando Cristo adentra o lar, ele modifica a paisagem espiritual do recinto. Cristo no lar significa a comunhão da esperança com o amor. A sua presença produz sinais evidentes de paz. E aqueles que antes experimentavam repulsa pela convivência familiar, descobrem sintomas de identificação e necessidade de auxílio mútuo. Necessidade de auxílio mútuo. Com Jesus em casa, acendem-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que hoje possamos vivenciar. O culto do Evangelho no lar proporciona paz e serenidade, equilíbrio e luz, beneficiando todos que dele participam, que habitam esse lar. Vale lembrar que não apenas os participantes encarnados são beneficiados, mas também todos os encarnados que buscam amparo, ensinamento, consolação e alívio estão ligados ao nosso círculo por alguma razão. Assim, meus queridos amigos, inquestionavelmente, o culto do Evangelho no lar é uma necessidade para todos nós e nos proporciona a oportunidade de compreendê-lo em espírito e verdade. E o que é isso? É com fé e sinceridade, honrando e rendendo graças profundamente, envolvendo todo o nosso ser, de modo que possamos pautar nossas vidas segundo os ensinamentos do Mestre Jesus. Pautar nossas vidas segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, escritos no nosso Evangelho, o que é importantíssimo para a nossa reforma íntima. Emmanuel, em mensagem recebida por Chico, na sessão pública de Pedro Leopoldo, em 14 de agosto de 1950, ele faz uma interessante comparação ao mencionar que, no santuário familiar, nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé, bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos que constituem o testamento da luz, somos cada um de nós, o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus. Somos o 5º evangelho do Mestre Jesus. Não nos esqueçamos disso. Acendamos, portanto, meus amigos, o sol do Evangelho em nossas casas. Reunamos-nos com os nossos para orar e jamais triunfarão trevas em nosso lar, em nossa família, em nosso coração. Jesus no Lar, por seu conteúdo repleto de ensinamentos e reflexões, é um excelente acessório que recomendamos como literatura complementar na realização do culto do Evangelho no lar. Esperamos, assim, que a nossa pequena degustação tenha servido para despertar o interesse para a leitura desta bela e iluminada obra do mundo maior. E que tenhamos despertado também e relembrado a importância do culto do Evangelho no lar, como valioso instrumento para a harmonia, paz e serenidade de nossos ambientes domésticos. Muita paz e luz a todos, com a graça do Pai. E muito obrigado. Obrigado, amigo Francisco, por essas palavras que nos foram tão esclarecedoras para o nosso livro do mês. E vamos dando início à nossa parte das vibrações, pedindo agora que os médiuns iniciem seus trabalhos de início ao passe. Nessa manhã de domingo, dia especial em que buscamos o fortalecimento espiritual, convido todos a fecharem suavemente os seus olhos, respirarem profundamente, tranquilizando os corações e levando os pensamentos ao alto. Inspiramos profundamente, lentamente soltamos o ar
sentindo o suave despertar deste dia, permitindo que a paz e a harmonia preencham todo o nosso ser. Vamos agora abrindo os nossos corações ao Mestre Jesus, sentindo a sua presença luminosa ao nosso lado, irradiando amor e serenidade sobre todos nós. Com os pensamentos voltados ao alto, oremos. Senhor Jesus, divino amigo, nesta manhã em que a vida se renova, agradecemos pela bênção de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pela oportunidade deste encontro fraterno, pela presença amorosa dos amigos espirituais que nos assistem. Que a Tua luz preencha nossos corações, que as vibrações de amor e paz permeiem este ambiente e alcancem a todos aqueles que buscarem auxílio e conforto nesta casa espírita de paz e amor. Ampara-nos, Senhor, em nossa tarefa humilde, para que sejamos canais límpidos e sinceros da Tua misericórdia e da Tua cura. Nesse instante, Pai, vamos levar ainda mais os nossos pensamentos, visualizando acima de nós uma belíssima luz dourada, como um sol luminoso que irradia paz, saúde e equilíbrio. Visualizemos essa luz descendo suavemente, envolvendo todo o nosso espaço, preenchendo cada canto desta sala, trazendo serenidade e harmonia. Permita, Pai, que essa luz toque suavemente o nosso coração, trazendo alívio para qualquer inquietação, afastando preocupações e renovando a esperança neste novo dia que hoje se inicia. Mentalizemos agora os nossos benfeitores espirituais presentes, acolhendo-nos em seus braços de amor, fortalecendo-nos para as tarefas desse dia. Sintamos verdadeiramente essa presença reconfortante que nos envolve amorosamente. Permanecemos alguns instantes absorvendo essa luz curadora, fortalecedora e pacificadora. Neste clima espiritual elevado, vamos direcionar as nossas melhores vibrações para todos aqueles irmãos e irmãs que chegam nesta manhã buscando auxílio espiritual. Visualizemos cada assistido recebendo a energia luminosa de Jesus, envolvendo-os em amor, cura e equilíbrio. Que recebam conforto, paz e fortalecimento espiritual. Que sejam tocados profundamente pela luz divina, auxiliando-os em seus processos de cura física, emocional e espiritual. Mentalizemos também os nossos irmãos trabalhadores dessa casa espírita, passistas, médiuns, dirigentes, voluntários, que sejam envolvidos por essa luz poderosa, fortalecendo-os em sua missão, inspirando-os no bem, sustentando-os em suas lutas pessoais, encorajando-os na perseverança do trabalho de caridade. Que o Mestre Jesus sustente o esforço coletivo deste domingo, transformando cada palavra, cada passe aplicado, cada gesto de amor em bênçãos profundas para todos os corações aqui presentes. Nesse instante, direcionemos nosso pensamento às famílias, aos lares representados aqui nesta manhã, irradiando paz, harmonia, paciência, compreensão e muito amor. Ampliemos agora nossas vibrações ainda mais longe, envolvendo toda a humanidade, especialmente aqueles que sofrem, Pai, os enfermos, os desabrigados, os desesperados. Que as vibrações dessa manhã alcancem hospitais, presídios, orfanatos, casas de repouso e ruas
por onde transitam irmãos em sofrimento. Que a luz do Cristo seja bálsamo, alívio e esperança para todos eles. Mentalizemos também nosso querido planeta Terra, envolto por uma luz branca e serena, proporcionando equilíbrio, renovação e esperança para toda a criação. Que nesta manhã de domingo possamos fortalecer em nós o compromisso de sermos instrumentos da paz, da tolerância e da fraternidade universal. Permaneçamos agora em silêncio por alguns instantes, sentindo profundamente o significado espiritual deste momento, interiorizando todas as bênçãos aqui recebidas e renovando nossa disposição para seguirmos o caminho do bem. Com profunda gratidão, retornemos suavemente ao nosso ambiente físico, mantendo a conexão com as vibrações elevadas nesse instante especial. Que cada passe aplicado hoje seja uma transmissão viva do Teu amor, Pai. Que possamos agora vibrar pelos vasilhames de água que se encontram aqui presentes, para as caixas d'água dos nossos lares. Que elas sejam agora fluidificadas com o elemento químico que cada um de nós assim o mais o necessite, e que seja recolhido da natureza pela equipe de químicos, médicos e biólogos, e que ali depositem o que mais necessitamos para cada um de nós, e que ao bebermos essa água ao longo da semana possamos sentir a Tua energia, Pai, de luz, de paz e de amor. E assim, Pai, imbuídos que estamos nessa luz amorável, que possamos nos dirigir agora para a prece de encerramento, que será feita pelo João Luiz. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Que assim seja. Jesus Cristo, nosso Mestre, agradecemos pelo aprendizado de hoje, que nos alegra nesse momento, que possamos irmos para os nossos lares com a bagagem maior, com a nossa fé mais fortalecida. Alegramos, irmãos, Jesus em nossas vidas sempre estará conosco, sempre nos fortalecendo a enfrentarmos os nossos desafios. Obrigado, Mestre, muito obrigado, que assim seja. Bem, agora vamos ao sorteio do livro. Aumenta aqui o som, Wagner. Está muito baixo aqui. O que houve aqui? Alô, bom. Todo mundo com a cartelinha na mão. Vamos lá. Primeiro número 117. Não saiu? Opa, já saiu o primeiro ali, ó. Muito obrigado. E, por favor, restitua as cartelinhas na saída para nós podermos utilizar esse númerozinho nos próximos trabalhos. Vocês tenham uma ótima semana com muita paz e luz. Monte de luz, paz e amor em Jesus.